Eu sou a Cissa, tá? Vou me apresentar aqui. Eu sou a trabalhadora do Ação Rua, né? Educadora social. E milito aí, né, na redução de danos. E também como apoiadora do Movimento Nacional da População de Rua aqui no Rio Grande do Sul, né? E estamos aí na tentativa de construir, de fortalecer a RENFA aqui no Rio Grande do Sul também, né? Para quem não sabe, é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Vocês estão me ouvindo de boa? Estão conseguindo. E que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas que faz o debate, né, da questão do uso de drogas e a relação de gênero, né? Então, é isso, né? Acho que a forma como eu e o Anderson, a gente se conheceu, né, na Praça Garibaldi, falando de Marighella, foi só o início, assim, de uma parceria, né, de uma relação de amizade, assim, e que eu digo que eu tenho muito orgulho em falar que as minhas referências, né, assim, as pessoas que eu cito, assim, como referência, não é um autor que está lá numa biblioteca que eu não sei nem, né, tipo, qual é o cheiro da pessoa, quais são os sonhos dela, né, quais são enfim, o Anderson, para mim, é uma referência de teórico, prático da redução de danos que eu posso abraçar, né? Agora não, né? Mas que eu posso abraçar, que eu posso conversar, que eu posso chamar para ir para um bar para discutir redução de danos e políticas públicas, né? Então, já que não podemos fazer isso no momento, né, a gente faz uma live, né, para trocar essas ideias. Mas em breve estaremos de volta às praças, sentando no chão, fazendo roda de conversa, né? E bom, a pergunta que eu fiz na outra live foi a respeito sobre a questão das mulheres usuárias de crack e gestantes, né? Que intervenções possíveis para além do que a gente vê muito acontecer, né? Que é o sequestro dos filhos por parte do Estado, né? Vulgo a perda da guarda, né, dos filhos. Então, na verdade, né, eu lancei essa pergunta pro pessoal que estava ali fazendo a live e jogaram de volta para mim, né? E o Anderson me chamou para falar sobre isso, né? E o que eu tenho pensado muito é como a pandemia ela escancarou coisas que nunca deixaram de acontecer, né? Situações que a gente, né, vivencia assim, trabalhando na rua com a população de rua. Na verdade, a pandemia só escancara, porque, né, quando a gente fala da perda da guarda dos filhos, diz muito também de uma rede de proteção que não conseguiu pensar em outras estratégias para além disso, né? Ou chegou a um limite que isso não é possível, né? Pensar como, né, acreditar na possibilidade de uma mulher, mesmo sendo usuária de crack, que ela possa ter recursos práticos e afetivos para criar, né, o seu filho. Então, a gente está falando de dificuldades dos acessos de serviços, de desigualdade social, de situações de racismo, né? Enfim, uma série de coisas, assim. E aí é o que eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sobre coisas que não começaram a acontecer na pandemia, mas que a pandemia acaba por reforçar desigualdades, né? Acaba reforçando também dificuldades no acesso, né, às políticas públicas e, consequentemente, né, também a precarização dos serviços, né. Tudo isso leva também, né, à perda à retirada, né, dos filhos das mulheres que fazem uso de crack. A gente tem, né, uma ferramenta que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Que é, por exemplo, o abrigo de família, né? Que é um recurso que a gente tem na rede, que ele foi fechado e, né, foi reaberto agora, e a gente acaba tendo assim, dificuldade
pensar de forma prática, seja, enfim, pela falta de vagas, uma série de coisas assim que, na verdade, a gente precisa estar discutindo com essas mulheres, né? Que alternativa para cada uma delas é viável, né? Para pensar assim, em outras alternativas possíveis, né? Para que essas mulheres tenham o direito à maternidade, né? E, enfim, uma série de políticas que não cabem para as mulheres em situação de rua no que se refere a... Eu não gosto do termo assim, violência doméstica, porque acho que ela não chega para as mulheres em situação de rua. A Lei Maria da Penha não chega para as mulheres em situação de rua, né? A gente vê que o que tem para oferecer muitas vezes é a questão assim de fazer uma denúncia, mas aí a gente sabe que que essa mulher vai estar, por vezes, muito mais exposta à violência a partir de uma denúncia, né? Então é isso, a gente precisa pensar nas especificidades, assim, né, do que é ser mulher em situação de rua, né? Porque as políticas que são feitas para um determinado tipo de mulher, né, que é a Maria da Penha, não contempla, que vai desde do nome, né, violência doméstica, até o direito à maternidade, né? Então, uma mulher que está em situação de rua e engravida, ela não tem o direito de escolher se ela vai ter essa gestação e ela segue essa gestação e ela depois também não tem o direito de, se ela quiser, ficar com esse filho, né?